Todos aqui já ouviram a história do filho pródigo alguma vez? Não? Alguém falou não. Vou explicar rapidinho só porque eu ouvi um não, então. O filho pródigo é uma parábola que fala, Jesus está contando essa parábola para os seus discípulos. Ele está dizendo que havia um pai que tinha muitas propriedades, muita riqueza, e esse pai, então, um certo dia, ele tinha 2 filhos, e certo dia o filho mais novo chega e pede: pai, me dá minha herança, porque eu gostaria de ter a minha herança. E o pai vai lá, dá essa herança para o filho. Passam-se alguns dias, o filho continua ali na casa do pai, e depois de um tempo o filho resolve, então, se mudar para terras distantes. Desculpa que eu só vou ter que tirar meu chiclete, você está me atrapalhando. E daí, ele se mudou para terras distantes. Só que o problema é que a Bíblia nos conta que esse filho, ele gastou todo esse dinheiro, ele gastou toda essa herança, toda essa riqueza, de uma forma irresponsável. Então nota-se que a desgraça que esse filho pródigo vive depois, a ponto de desejar a comida dos porcos, desejar uma comida impura, é porque ele gastou de forma irresponsável. O problema não era ter a herança, o problema não era aplicar a herança na sua vida pessoal, mas o problema foi que ele fez isso de forma irresponsável, e isso demonstrou uma certa desconexão entre o coração do filho e o coração do pai. Só que no momento de maior trevas da vida daquele filho, ele decide então voltar à casa do pai. E daí, na volta da casa do pai, nós vamos lá para o versículo agora, Lucas 15, vamos ler o versículo 18. Então, antes dele ir para a casa do pai, o filho pródigo começa a pensar isso: levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me, obrigado Kempa, acho que eu vou precisar de muita água hoje, estou brincando, trata-me como um dos seus servos, como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do seu pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o avistou de longe, e correndo em direção a esse filho, né? Então aqui a Bíblia diz: quando seu pai o viu, pleno de compaixão. Gente, essa frase marca o meu coração: pleno de compaixão. A Bíblia diz aqui que o pai estava pleno de compaixão. Eu quero ser ousado nessa noite em dizer que não importa, não existem nem fundamentos, não existem nem, a palavra não é fundamento, não existem coisas, não existem pecados, não existem escolhas erradas, não existe nada de errado ou de péssimo ou de impuro que você possa fazer que vá diminuir a plenitude de compaixão do nosso Pai. O nosso Pai que está no céu é pleno em todas as coisas, né? Ele é pleno em alegria, Ele é pleno em paz, Ele é pleno em compaixão. E o que esse pleno em compaixão nos diz? Nos diz que independente do nosso estado, independente da nossa situação, quando eu e você decidimos voltar a nossa atenção ao Pai, quando eu e você decidimos voltar o nosso coração ao Pai, quando eu e você decidimos voltar para a intimidade que anteriormente nós tínhamos, nós seremos recebidos como filhos. Nós seremos recebidos com plena compaixão. Só que muitas vezes a figura que nós temos de Deus e a ideia que nós temos do Pai Celestial é que Ele é o nosso patrão. Pensa comigo, eu sou o pai da Alice, da Esther e do Emanuel, mas eu também posso ser um patrão em uma empresa. Eu também posso ser um chefe em uma empresa. Então a forma como, digamos que a Cami seja seja uma trabalhadora na minha empresa. Então eu sou o patrão dela. Então, a forma, né? Então, digamos que um dia, eu sei que nenhum ser humano faria isso, mas só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Imagina um certo dia, eu chegar na empresa com os meus 3 filhos ali e falar assim: pessoal, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, eu estou passando todos os meus bens para vocês. Eu estou adotando todos vocês como meus filhos. Eu sei que vocês trabalham nessa empresa, mas vocês têm acesso a tudo que a Esther, a Alice e o Emanuel têm.
Então, o que diferencia os meus filhos biológicos desses filhos, então, que eu aceitei como meus filhos? Eu poderia dizer que eu adotei esses filhos. A diferença está na perspectiva em que cada um deles me enxerga. Porque eu já decidi no meu coração que eu quero cada um deles como filhos. Eu já decidi no meu coração que, mesmo que esses filhos que são os meus trabalhadores na minha empresa não sejam de sangue, por assim dizer, eu quero dar tudo que eu tenho para eles também. Quero dividir igual eu dividiria para os meus filhos naturais. Agora, o que muda aí nessa parada é a perspectiva de cada pessoa. Então, o que acontece, queridos, é que muitos de nós já fazemos parte da igreja há muito tempo, já frequentamos reuniões há muito tempo, muitos de nós já aceitamos a Jesus, entregamos as nossas vidas, conhecemos a palavra, temos entendimento da palavra, só que o problema é que nós nos relacionamos com Deus como trabalhadores, como servos, como escravos, e a mentalidade de escravidão não é uma mentalidade do Pai Celestial, não é uma mentalidade do reino de Deus. Todas as vezes que você se relaciona como escravo, significa que você não conhece a sua filiação em Deus. Mas quando você tem certeza de quem você é como filho, a tua perspectiva muda. Por exemplo, eu como filho dos meus pais, fui criado numa certa liberdade, a ponto de que se eu chegasse para o meu pai e falasse: pai, eu estou precisando de um celular, pai, estou precisando de um celular, filho, não tem dinheiro agora, mas pai, estou precisando de um celular, estou precisando... E eu ficasse insistentemente pedindo isso, porque eu sei que o meu pai é bom, fosse no meu aniversário, fosse no Natal, seja lá o que for, eu sabia que o meu pai ia dar um jeito de me dar aquele telefone, porque insistentemente eu pedi isso para ele, e eu sei que ele me ama, eu sei que o desejo dele para mim é um desejo bom. Agora a Bíblia nos ensina que os pais naturais, na sua imensa bondade, são terríveis comparados ao Pai Celestial. Então isso nos ensina uma coisa, que se eu compreendo a minha filiação, eu compreendo a forma como eu devo ser filho. Você que está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você é filho, pense como um. Se você entende o seu lugar na casa, se você entende o seu lugar na família de Deus, pense como filho. Porque enquanto você não pensar como filho, o que vai acontecer é que as suas ações não vão refletir um filho, não vão refletir o pai, mas as suas ações vão refletir uma atitude de um escravo. E é por isso que muitos de nós voltamos para o pecado. É um ciclo na nossa vida, a gente vem para a igreja, a gente chora no apelo, a gente vai em acampamento, a gente se rasga, a gente se entrega, a gente faz voto, a gente faz jejum, dá uma emagrecidinha, a gente faz várias coisas, com o objetivo, com o centro, com o cerne de alcançar mais da profundidade de quem Deus é, e eu estar mais próximo de Deus. Só que se nós fazemos tudo isso com uma mentalidade de escravidão, acontece que na verdade, sem a gente perceber, nós vamos voltar a entrar em um ciclo na nossa vida de pecado, porque, gente, deixa eu te falar uma coisa, o pecado, ele é simplesmente uma das muitas manifestações da falta de entendimento. Você sabia que quando você vive no pecado, significa que você não entendeu ainda que você é filho? É muito engraçado, porque ano passado a gente pregou muito sobre liberdade no Espírito, sobre graça, e muitas pessoas às vezes acham que pensavam assim: meu Deus, eu não aguento mais, só falam a mesma coisa. Tudo bem, mas por que a gente fala a mesma coisa? Porque não entenderam ainda. E muitas vezes a gente acha que a gente entendeu uma coisa, só que se o nosso comportamento, se as nossas atitudes, se o meu pensamento não acompanha aquilo que eu estou recebendo de revelação, significa que eu ainda não entendi. E é por isso que cada um de nós precisamos pedir iluminação da parte de Deus. Nós precisamos ser iluminados. A Bíblia nos diz em Provérbios: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem iluminação não existe entendimento. Repete comigo: sem iluminação não existe entendimento. Repete comigo agora: sem entendimento não existe prática.
Sem prática, não existe identidade. Pegou agora. Porque a nossa identidade, se ela é firmada em Deus, eu preciso me comportar como Deus. Eu preciso refletir Deus nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus abraços, na forma de eu me relacionar com as pessoas. Agora, a única maneira de eu fazer isso é tendo entendimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você vem à igreja? Não precisa responder não, Clebinho, mas por que você vem na igreja? Você já parou para pensar nisso, Bruna? Ian, já parou para pensar nisso? Por que você vem na igreja? Tudo bem, se nós somos livres no Espírito, o Espírito Santo revela as coisas a nós, a gente tem a nossa Bíblia, a gente pode se relacionar. Por que eu não posso ser igreja sozinho? Por que eu preciso da igreja? Por que eu preciso do corpo de Cristo? E o entendimento que eu tenho sobre isso hoje, né, porque anteriormente eu diria várias coisas, eu posso dizer essas várias coisas que também fazem parte do pacote, mas o entendimento que eu tenho hoje sobre isso é qual é a importância da igreja? Está em Coríntios, 1 Coríntios, diz ali que somente as pessoas que são espirituais compreendem as coisas espirituais, e aqueles que são espirituais traduzem verdades espirituais para aqueles que também são espirituais. Então a igreja é um lugar de nós compartilharmos um entendimento que eu ainda não tenho. Eu estou aqui nesse palco hoje pregando, compartilhando sobre eu fui iluminado pelo Espírito. Eu fui iluminado. Essa palavra que eu estou pregando aqui, gente, você acha que realmente eu paro lá, vou pregar sobre o quê? Vou definir um tema, vou pensar nas coisinhas que eu vou falar e vou pregar sobre isso, que eu acho que a galera está precisando disso. Sem iluminação não existe vida. Não existe graça. Quantos aqui já assistiram uma palavra, já estiveram na igreja, quando você está ouvindo alguém pregar, e você fica, meu, que coisa sem graça, coisa sem vida, que seco. Já ouvi que Jesus me ama, mas eu posso também falar, Jesus me ama, e você ser completamente, radicalmente transformado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque existe luz, existe iluminação. Então o poder da iluminação é de trazer luz aonde existe escuridão. E o que significa escuridão? Significa falta de conhecimento. Agora, o mais importante aqui que a gente precisa entender é o seguinte: propositalmente Deus, por isso que existe o corpo de Cristo, oh glória a Deus, por isso que existe a igreja, porque propositalmente Deus não vai te revelar todas as coisas, e Deus não vai te iluminar todas as coisas. Sabe por quê? Porque você, Isa, precisa da Jéssica, para ter iluminações, para ter revelações que você não tem, mas que ela tem no secreto dela, que Deus está revelando para ela. Assim como a Bruna tem uma revelação que a Amanda não tem, e quando vocês conversam, e quando vocês compartilham, e quando a gente começa a entender isso, eu começo a entender que o discipulado, eu começo a entender que o grupo pequeno é tão importante, que a igreja é tão importante, porque quando eu estou com pessoas que têm sido iluminadas pelo Espírito Santo, o que acontece é que áreas da minha vida que antes havia escuridão, começam a ser iluminadas, e então eu passo a ser um pouco mais filho do que eu era antes, porque eu começo a entender mais sobre a minha filiação, eu começo a compreender mais sobre o que envolve ser filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, momentos após esse filho voltar, existe um filho mais velho que fica na casa. E olha o que diz ali no versículo 25. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa do seu pai, ouviu o som da música, da dança, chamou um dos seus servos e falou assim: o que está acontecendo aí? E esse servo disse: o seu irmão que estava longe retornou para casa, e o seu pai está dando um grande banquete, matou até um boi, para que as pessoas pudessem celebrar a volta dele. Mas o filho mais velho encheu-se de ira. Gente, a ira é uma característica de escravo. Assim como aconteceu com Caim em Gênesis. Porque a Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 3 ou 4, me lembro agora, acho que 4, capítulo 4, porque 3 é a queda, que Caim, ele não foi aceito na sua oferta. E quando ele não foi aceito, o que aconteceu? Deus não aceitou a oferta. A face de Caim se transformou. E Deus perguntou para ele assim: Caim, por que você está tão irado? A ira é uma reação. Fala comigo, ação-reação. Existe uma reação para aqueles
que têm uma mentalidade de escravidão. Todas as vezes que você estiver borbulhando em ira dentro de você, isso significa que o escravo está bombando lá dentro. O que é a ira? Todas as vezes que as pessoas começam a te incomodar, todas as vezes que você começa a se comparar com pessoas, que você começa a dizer, por que a Aline tem isso e eu não tenho? Por que isso acontece na vida do Will e na minha vida não acontece? Todas as vezes que você começa a ficar indignado com Deus, ou você tem uma ideia de Deus que Ele não é bom para você, Ele pode ser bom para todo mundo, mas para mim não, porque eu sou muito pecador, isso significa que você está cheio de ira. E o problema de você estar cheio de ira, que diz nos próximos versículos, que o irmão mais velho escolheu não entrar na festa. Repete comigo, escolheu não entrar na festa. Esse ano você tem uma escolha. Esse ano de 2019 você tem uma escolha, está estampada aqui na sua frente. Quem vai querer entrar na festa que Deus tem preparado para nós? Quem aqui vai querer entrar naquilo que o nosso Pai Celestial tem preparado? É uma decisão, é uma escolha. Se você não entrar, o prejudicado vai ser você. Porque não significa que Deus não é bom, Ele é bom. Mas quando você não entra, a sua ideia sobre Deus vai piorar ainda mais. Porque você vai dizer assim, não, Deus não é bom mesmo. Porque Ele não se importa comigo. Olha lá, todo mundo tendo felicidade e eu aqui, e ninguém se importa comigo. Não é que ninguém se importa com você, você escolheu não entrar. Você escolheu não se posicionar. Esses dias eu estava conversando com a Nath, e a Nath falou, né, um clamor do coração dela, um momento ali, eu queria ser cuidada, mas não houve nenhuma pessoa, mas Deus estava ali. O Espírito estava ali. Você já parou para pensar quão bom seria quando uma geração de jovens, homens, mulheres, adultos, passarem a serem completamente satisfeitos pela presença de Deus? Quando a nossa satisfação for estar com Cristo, quando a nossa satisfação for estar nos braços do Pai, quando a nossa alegria for estar na festa com o Pai, quando isso acontecer, numa comunidade de pessoas, o mundo saberá que há um Deus na terra, porque existe unidade. Mas se a ira toma conta de nós, se a mentalidade de escravo toma conta de nós, nós não conseguimos adentrar num lugar que já é nosso. Você consegue compreender? Agora, vamos voltar um pouquinho aqui, olha que interessante. Então, a gente estava falando anteriormente que existe a iluminação para cada pessoa específica, cada pessoa tem uma revelação, e nós precisamos dessa junção para que haja o trocar de figurinhas. Quantos aqui já fizeram álbum de figurinhas? Eu me lembro da escola, quando eu tinha álbum de figurinhas, eu dava um migué na minha mãe. Dava um migué. Por quê? Porque ela me deixava na escola, dava tchau para ela, eu não entrava, porque se passasse do portão, o tio não deixava mais você sair, tinha um tio ali no portão, mas ela me deixava ali no portão e eu ficava dando tchau para ela até ela ir embora. Quando ela ia embora, eu atravessava a rua na banca que tinha ali em cima, e com as moedinhas que eu tinha, eu comprava babalu de coca. Quem aqui lembra do babalu de coca? Era um dos meus preferidos. Não lembra? Tá, então... Lembra sim. Todo mundo velho aqui, ó. Estão falando que eu sou velho. Comprava babalu de coca e comprava figurinhas de álbum. Na época era o álbum do Tarzan. Quem aqui fez o álbum do Tarzan? Ninguém? Eu era criança, tá, pessoal? 15 anos de idade. Não, tô brincando. Não, eu era criança. E eu comprava ali as figurinhas. E eu me lembro que você chegava na escola e havia... Então, sempre tinha, eu não sei porque, como eles fazem isso, mas você podia até embaralhar na mão do tio lá, você sempre ia tirar as mesmas figurinhas que você já tinha, é ou não é? Parece que a empresa fazia isso de propósito, só para você ter que comprar mais. Sim, eles fazem. Só que daí o mais engraçado é que você chegava na escola e daí você tinha que trocar essas figurinhas porque outros amigos tinham. Gente, é exatamente assim que acontece conosco. A forma como nós conhecemos a Deus numa profundidade maior é através do corpo de Cristo, é através das pessoas, da iluminação que Deus tem dado para o corpo de Cristo.
E essa, queridos, é a maior necessidade de nós estarmos reunidos. Sabe, eu tenho ouvido muita crítica, muitas pessoas que às vezes vêm conversar comigo, falando assim: pastor, eu não aguento mais, olha, tudo que você prega está no meu coração, eu amo essa mensagem, eu amo o que Deus está fazendo, mas eu não aguento a hipocrisia dentro da igreja. Existem muitas pessoas hipócritas dentro da igreja. Daí, um dia estava conversando com essa pessoa, uma pessoa específica, e daí eu virei para ela e falei assim: tá, fulano de tal, legal tudo isso que você falou, muito legal tudo isso que você falou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a noiva tem que estar preparada para a volta de Cristo? Acho. Eu falei assim: e como que você acha que a noiva vai se preparar? Porque a noiva não é uma mulher, a noiva é um conjunto de pessoas. Como você acha que a vaca atolada vai ficar pronta? Como que você acha que a vaca, para quem não sabe, vaca atolada é aipim com carne, na panela, na pressão. Maravilhoso, já deu fome. Como que a vaca atolada vai ficar pronta? A vaca atolada vai ficar pronta misturando todos os ingredientes na panela de pressão, fechando essa panela e colocando ela no fogo. Agora, deixa eu te falar uma coisa: a igreja, a noiva de Cristo, precisa passar por pressão, precisa passar pelo fogo. E nenhum dos ingredientes pode estar faltando, porque se a mandioca quiser sair, se o aipim quiser sair da panela, vai ser vaca atolada? Não, vai ser carne só. Se a carne quiser sair, vai ser vaca atolada? Não, vai ser aipim só. E sabe o que eu falei para essa pessoa? Era uma menina, vou falar, mas ninguém vai saber quem é. Era uma pessoa. E daí eu cheguei para essa pessoa, para esse menino. Eu cheguei para essa pessoa e falei o seguinte: tá, como a igreja vai ser preparada para a volta de Cristo? Então eu falei assim: sabe isso que você está enxergando, que muitas pessoas não estão enxergando? Se você não falar essas coisas, se você não for um canal de conflito dentro da panela de pressão, não vai haver preparação para a volta de Cristo. Então o que acontece? Muitas pessoas se rebelam e saem da igreja, só que você esquece de uma coisa: quando você sai, você esquece que você é uma parte importante dela. E você é uma parte não só importante, mas necessária dela. Porque existem coisas que você está vendo, existem coisas que Deus está te iluminando, que talvez eu não esteja vendo, que talvez outras pessoas não estejam vendo. E significa que a igreja está errada? Não, significa que nós estamos num processo de amadurecimento. Ah, pastor, mas eu já falei, sou desbocado mesmo, falei, ninguém me ouviu. Tudo bem, mas só porque não te ouviram você vai sair? O teu papel como igreja é permanecer ali. É permanecer ali, porque se foi Deus que te falou isso, Ele vai fazer. Aquele que inicia a boa obra é fiel para completar. E Deus remove reis, e Ele põe os reis, assim como Ele fez com Saul e Davi. E muitas vezes a gente dá desculpa da nossa autoridade natural. A gente fala assim: ah, minha autoridade natural não entende minha cabeça, então tchau. Só que quando você faz isso, você não compreende que você pode ser um canal de mudança para a panela de pressão. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do filho pródigo. Porque deixa eu te falar uma coisa: o filho mais velho tinha uma mentalidade de escravo. Não foi aqui nessa passagem que foi revelada. Talvez desde que ele tenha nascido, aquele filho que era filho de sangue daquele pai, não se via como filho. Não se via, ele se via como um escravo, como um trabalhador. A Bíblia nos diz assim, que ele diz assim: pai, trabalhei para você durante anos como escravo, e para mim você não matou nenhum boi para fazer uma festa. Sabe o que o pai respondeu para ele? Falou assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Gente, isso daqui, pedi para parar, parou. Pensa nisso agora comigo. Tudo que eu tenho é teu. Sabe o que o pai estava dizendo? Porque o pai é tão bondoso, Elis. O pai, ele é tão carinhoso, ele é tão amável, que às vezes ele vai falar algumas verdades que na verdade é assim, ó, é espada, mas de um jeito assim muito amável. Porque sabe o que essa frase quer dizer? Tudo que eu tenho é teu. Sabe o que ele estava dizendo para o filho mais velho? Estava dizendo assim: você tem mentalidade de escravo, você escolheu não ser meu filho, e você está vivendo essa miséria porque você quer. Só que em vez dele falar essas coisas, ele foi gentil, ele falou: tudo que eu tenho é teu, só usar. Você quer pegar um boi e matar e fazer um churrasco? Faz. Só que deixa eu te falar uma coisa, queridos. Existem dois tipos de festa que acontecem. Isso daqui que eu estou falando agora é uma interpretação do Gabriel. Mas analisando a Bíblia, analisando a experiência que nós temos,
Existem duas formas de nós termos festa no reino. A primeira festa que existe no reino de Deus, a Bíblia nos conta nessas últimas parábolas que nós lemos nos sábados anteriores, que é quando um pecador se arrepende. Quando existe arrependimento, existe festa, existe celebração. Deus, ele traz visitação sobrenatural e espiritual intencionalmente para aquele lugar específico, para aquela região específica, para aquele povo específico. Por quê? Porque houve arrependimento. O que nós estamos vivendo esse ano de 2009 como igreja é o quê? Um ano de construirmos fundamentos que foram esquecidos, fundamentos que foram deixados de lado. É um ano de nós fundamentarmos o nosso entendimento do Evangelho, mas também é um ano de arrependimento. Logo, teremos muita festa nesse lugar. Porque quando existe arrependimento, existe visitação do Espírito. Então essa é a primeira forma como Deus visita. A segunda forma como nós podemos ser visitados na festa de Deus é o entendimento que nós somos filhos. E por ser filhos, tudo é nosso. Se tudo é nosso, eu posso fazer festa. Para quê? Para me celebrar? Não. Para celebrar Ele. Você tem noção que você pode fazer festa, porque se tudo é teu... Quantos que estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou repetir. O filho mais novo precisou sair de casa. Bom isso, né? O filho mais novo, que também não tinha entendimento de filho, porque ele achou que aquela herança dele... Ele quis viver na independência. Então ele pegou aquela herança e gastou de forma irresponsável. Então, o filho mais novo saiu e o filho mais novo precisou bater a cabeça. Só que lá nos porcos, ele falou, tá, vou voltar para o meu pai. Quando ele voltou e ele foi recebido com plena compaixão, naquele momento ele teve o entendimento de filho. Pensa comigo. Um filho precisou sair e retornar para que um outro filho tivesse o entendimento que ele estava sendo um escravo. O que eu te pergunto é o que, Sam? Por que o pai não tinha falado antes para ele que ele tinha uma mentalidade de escravo? Está entendendo? Porque o pai é bondoso. O pai não vem com dedos de acusação sobre nós. Ele é pai, ele nunca para de nos aceitar. A festa era para o filho mais velho também. Então o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Nós precisamos nos arrepender da forma como nós nos vemos e da forma como nós vemos Deus, porque Ele é o nosso Pai. Arael, qual que é o teu sonho para esse ano? O que você quer? Eu não estou falando de coisa de Deus não. O que você quer? Você está precisando de um celular novo? É agora? Fala. Você ganhou? Então isso já foi. O que mais que você quer? O que você quer? O que você deseja? Passar num concurso, que mais? Acabou só isso? Você não quer um carro? Pode ser. Eu vou perguntar para alguma outra pessoa que queira alguma coisa. Vou perguntar para Diana, nossa querida colombiana que chegou agora, né? Seja bem-vinda de volta, Diana. Diana, o que você quer esse ano? O que você precisa esse ano? Pode falar. Pode falar. Emprego, carro, lugar para morar. Legal, tá. Arael e Diana, o que impede vocês de pedir isso para o seu pai? Tudo que eu tenho é teu. O que te impede de pedir? O que te impede de exercer fé para crer que Ele vai te dar isso? Mas quando a gente pensa assim, ah não, eu não mereço. Quando você já está pensando isso, você já tem uma mentalidade de escravo. Quando você, na sua oração, diz assim, Deus, eu estou precisando... Tá, vamos lá, lugar para morar. Você vai morar debaixo da ponte? Não. Certo, Diana? Você quer morar debaixo da ponte? Não. Você quer ser mendiga na rua? Não. Certo? Já estou respondendo por você. É uma necessidade você morar
você ter uma casa para morar, você ter um apartamento para morar. E o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas das glórias em Cristo Jesus. Por que a gente hesita em pedir? Deixa eu te falar uma coisa, se você faz essa oração, você precisa analisar se você não está pensando como escravo. Deus, esse ano eu gostaria muito de trocar de carro, gostaria muito de passar num concurso, mas que seja feita a tua vontade. Quando você já ora isso, já significa que você não entende que você é filho. Você não está entendendo que você é filho. Porque se você é filho e você tem tudo, o Pai tem tudo, você pode pedir o que você quiser. Agora, a questão é, lembra lá de qual que é aquele versículo, Rafa, me lembrei, Lucas 11? Lucas capítulo 11, não precisa do certinho, né? Mas Lucas capítulo 11, se você quiser saber. Lá diz, bateis e achareis, né? Bateis e vocês vão me encontrar. Daí ele conta aquela parábola antes ali do amigo, né? Que bate na madrugada na porta do amigo, eu preciso de pão. Tem gente que chegou, e a Bíblia diz ali, ele não abriu mesmo. A gente está dormindo 3 horas da madrugada, mas por você ser tão insistente, eu abri minha porta, eu te toma esse pão. Vai lá para sua casa com esse pão aqui, porque você insistiu muito. A Bíblia diz isso. Deus também é assim. Faz essa comparação com Deus. Pela nossa insistência, nós podemos ter aquilo que o nosso coração deseja. Agora, Henrique, você concorda que isso pode ser bom ou ruim? Pode. Por quê? Porque se o seu coração deseja uma coisa errada, você vai ganhar essa coisa? Vai. Com o entendimento de filho você vai. Porque Deus ele é um Deus bom, Ele vai te dar. Só que daí, você pode cagar a sua vida. Entendeu? Agora, quando você conhece o Pai, você conhece os desejos do coração do Pai, você pede o que está no coração do Pai. Só que sabe, gente, literalmente, nós precisamos parar de ser hipócritas e falsa humildade. Quando a gente fala assim, não, Deus, não vou te pedir um celular. Meu Deus, é muito te pedir um celular melhor. Deus, é muito te pedir pelo meu casamento. É muito te pedir por dinheiro para o meu casamento. É verdade que eu estou te falando agora. Bruno e Mateus que vão casar esse ano. Sabe, gente, às vezes a gente se sente tão não merecedor da graça, que a gente acaba não usufruindo aquilo que já é nosso. A saúde já é tua. Você está entendendo isso? A cura já é tua. As finanças já são tuas, porque o nosso Deus é um Deus provedor. O amor já é teu, a alegria já é tua, a paz já é tua. Mas nós precisamos usar isso como filhos. Nós precisamos entender como filhos que este acesso já nos foi garantido. Amém? Então, eu só gostaria de ler mais um versículo. Na verdade, só tem mais 3 minutos. Eu gostaria de ler aqui um versículo com vocês que está lá em Efésios, capítulo 4. Versículo 17. E depois eu gostaria de orar nessa noite. Porque eu falei isso no início da reunião. E eu vim para esse lugar crendo. Quem aqui... E eu estou falando isso com muita fé, Will. Eu estou falando com muita fé. Você não está entendendo a fé que está aqui dentro. Eu estou falando isso com entendimento. Eu estou falando isso com iluminação. Eu estou falando isso com vivência. Quem aqui precisa de nem que seja uma coisa nesse ano, que você tem esse sonho, você precisa disso, você quer isso, você almeja isso, e você crê nessa noite que Deus pode te dar isso? A gente vai orar por isso no final dessa reunião. É um marido? É uma esposa? É dinheiro? É um emprego melhor? É o teu chamado? É o teu chamado, Deus te falou para você fazer tal coisa. O que existe no seu coração que pulsa? Sabe uma coisa que eu estava discutindo ontem com o pessoal, lá em casa? Quando você está mergulhado com os seus pensamentos nas trevas, quando você é um escravo, quando você não entende que você é filho, obviamente, para aqueles que estão mergulhados nesse entendimento, é muito difícil você se desvencilhar do pecado.
É muito difícil você parar de usar pornografia, masturbação, sexo ilícito, roubar, mentir. É muito difícil você sair dessa vida. E eu falei uma coisa para ele, você quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de ficar conversando com pessoas e pessoas a mesma coisa. Faz 10 vezes que a pessoa vem me falar a mesma coisa. Pastor, eu estou pecando nisso de novo. Sabe o que a gente precisa dar para as pessoas? Iluminação. Nós precisamos clamar pela iluminação do Espírito Santo na nossa mente. Nós precisamos clamar por entendimento, porque enquanto nosso entendimento estiver mergulhado em trevas, tudo que nós estivermos pensando serão pensamentos corruptos, serão desejos iníquos voltados para a nossa carnalidade e voltados para o nosso egocentrismo. Mas a partir do momento que eu começo a pensar como filho, viver como filho, andar como filho, o que acontece é que os meus pensamentos se tornam pensamentos de filho. E quando você menos vê, você não vai mais ficar pensando em mulher pelada, em homem pelado. Você não vai mais ficar pensando em coisas depravadas. Você não vai mais ficar pensando em ilusões de riqueza. Você não vai mais ficar pensando em ambições que não levam a nada. Sabe por quê? Porque aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem a mente voltada para o Espírito, pensa coisas espirituais. Mas aquele que tem a mente carnal é voltado para a carnalidade. É simples assim. É uma decisão. Você precisa escolher entrar hoje. Meu querido, deixa eu te falar isso. Chega de mediocridade. Quanto mais medíocre nós vamos ser na forma da gente pensar, mude o Brasil. Está entendendo o que eu estou falando? Mude a sua realidade. Não espere ter dinheiro para você ser um missionário. Exerça a sua fé. Sabe, Maiara, fé, exerça. O que você quer esse ano? Você quer fazer uma viagem missionária internacional e pagar a tua escola? O GV, exerça essa fé. Eu estou falando isso com muita convicção, porque isso não se trata de positivismo, é pensamento positivo. Isso não é fé barata, isso não é graça barata, isso é evangelho. Eu esqueci o que eu estava falando antes, mas eu vou ler o versículo. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz isso: sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os pagãos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Por que eles são ignorantes? Porque eles não são iluminados, eles não têm entendimento. Eles leem a palavra, eles acham que a palavra quer dizer uma coisa, mas a gente quer dizer outra. Você lê um versículo sobre a bondade de Deus, por exemplo, você lê aqui, ó, quer ver? Vamos ler isso aqui, ó. Um simples. Você lê aqui, ó, Salmo 68, que diz assim, ó: cantai a Deus, salmodiai ao seu nome. Deus me deu isso aqui agora no louvor. O Lucas estava cantando, eu falei, puxa, eu não acredito que é isso. O que quer dizer Salmo 68? Que eu nunca tinha pensado nisso. Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens, seu nome é o Senhor, exultai, pois a presença dele, Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Você acha que Deus está se referindo aqui a órfãos e viúvas que perderam seus maridos ou perderam seus pais? Não, gente. São duas características do reino. Quem que nós somos? Noiva. E nós podemos viver como viúva. Quando você não vive a justiça de Deus, você está vivendo como viúva. É como se Jesus tivesse pregado na parede ainda, pregado na cruz. Você está vivendo como viúva. E você vive como órfão quando você não entende que Deus é teu pai. Então Deus é um Deus de órfãos e viúvas. Gente, sabe isso? Isso me dá paixão. Isso me dá muita paixão. Muita paixão, para que nós possamos crer no impossível, para que nós possamos trazer o céu para a terra. Sabe, não são estratégias, não é cinema, não é lugar, mas é o entendimento. É o entendimento, o que significa o Evangelho.
o que Deus significa para mim, o que o Pai significa para mim, o que Jesus significa para mim. E eu começo a entender que eu não sou viúva, eu não estou sozinho aqui, eu sou justificado, eu tenho um noivo que me limpou, que me salvou, eu tenho um Pai. Qual pai que quer dar coisas más aos seus filhos? Eu tenho um Pai. E sabe o que Deus tem me falado, Tiago? Osama? Sabe o que Deus tem me falado, Bela? Que os nossos erros do passado não definem o nosso futuro. Não define, Bela. Não define, Tiago. Não define. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai querer matar, roubar e destruir a essência que Deus colocou em você. É um jovem extremamente bem dotado na sua forma de pensar, nas suas ideias, no seu empreendedorismo. Sim, Satanás vai querer roubar isso, matar isso e destruir isso, essa essência que Deus colocou em você. Por quê? Ele vai usar teus erros para isso. Ele vai pegar teus erros, ele vai colocar na tua cara e vai falar assim: ó, você quer saber? Você é essa pessoa. Mas o Pai não nos enxerga assim. Ele não nos enxerga. Ele nunca nos enxergou, ele nunca nos enxergará. Mas o que nós precisamos fazer é voltar para o Pai. Você está entendendo isso, Leandro? Nós precisamos voltar para o Pai. Nós precisamos nos arrepender desse pensamento. Nós precisamos nos arrepender de sermos escravos. Queridos, Deus não quer que nós sejamos uma geração de escravos. Ele quer que nós sejamos noiva. Ele quer que nós sejamos filhos. E Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 continua dizendo: vocês estão embrutecidos por causa da ignorância, o seu coração ficou embrutecido. Essa palavra embrutecido significa aquilo que contraria a verdade. Quando você está mergulhado numa falta de entendimento total, você acha que você é cristão, você acha que você conhece o Evangelho, você acha que você conhece Deus, e você, por estar tão mergulhado com o teu pensamento nas trevas, você pensa tanto como escravo, que você vai começar a contrariar a verdade. A verdade vai ser dita, você vai falar assim: não, isso daí não é verdade não. Isso daí não pode ser verdade. A graça não é verdade. Sim, a gente precisa trabalhar. Sim, isso que a gente está sofrendo hoje é consequência daquilo que a gente fez. E eu tenho pena disso. Eu verdadeiramente tenho pena de pessoas que pensem assim. Porque enquanto você pensa assim, é isso que você vai ter. Eu vou pregar amanhã de manhã e amanhã à noite nos cultos. E o que eu vou falar é: a quem você teme, você adora. Se você tem medo do dinheiro, deixa eu te falar uma coisa. Quando você perde seu emprego, você está numa situação financeira difícil e você começa a ter medo de situação financeira, sabe por quê? Significa que você desde o princípio só estava adorando o dinheiro. O seu Deus sempre foi o dinheiro. E você só descobre quem é o seu Deus quando você teme. O temor, quando você tem temor. Quando você está passando por uma situação difícil de doença, por exemplo, quando você está passando por uma situação, digamos assim, o teu namorado te chutou, você está numa depressão, você começa a viver uma solidão, uma depressão, você se sente feia, você se sente incapaz, você se sente a pior mulher do mundo. Sabe o que é isso? Significa que o teu namorado era o teu Deus. Pode significar até mesmo que o teu corpo era o teu Deus. Quando a tua saúde determina quem você é, quando a doença terminal determina quem você é, sabe o que significa? Significa que desde o princípio a tua saúde foi o teu Deus. Desde quando nós vamos viver dessa forma? Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ter o coração embrutecido não é somente ter um coração duro, é ter um coração que contraria o que a verdade diz. E a verdade diz que você é escolhido, você é perdoado, você é filho, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo dos princípios elementares desse mundo, você não é mais escravo de pensamentos errados. E ele continua dizendo lá: havendo perdido toda a sensibilidade,
eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, vamos lembrar, isso daqui conecta lá com o filho pródigo. Como que o filho pródigo foi parar na comida de porcos? Como que ele foi parar a desejar comer a comida de porcos? Não foi da noite para o dia. A necessidade, fala comigo, a necessidade gera desejo pelo que é impuro. Lembre-se disso. A tua necessidade sempre vai gerar desejo pelo que é impuro. Se você tem necessidade financeira, e essa necessidade financeira ela é suprida pelo dinheiro, você está na impureza. Se você tem necessidade emocional, e essa necessidade ela é suprida por um relacionamento, você vai entrar em impureza. Tudo vai para a impureza, tudo, qualquer área da sua vida. Por quê? Quem deveria suprir as nossas necessidades? Deus. Você sabia disso? As nossas necessidades não deveriam ser supridas por ninguém a não ser por Deus. Então, quando você recebe o seu salário, você entende que na verdade você está recebendo de Deus. Quando você recebe amor de uma pessoa, quando vem uma pessoa e diz assim, eu te amo, você recebe esse amor de Deus. Quando você está na igreja e uma pessoa vira e fala assim, e te dá um abraço, e você nunca teve um referencial de pai natural, nunca teve um referencial de mãe natural, você recebe esse amor do teu Pai Celestial. Porque o teu Pai supre a tua necessidade. Só que se você não entende isso, você vai buscar suprir a tua própria necessidade. Gente, isso é muito difícil. É muito difícil você tentar suprir a sua própria necessidade, porque você não vai conseguir. E você vai ser uma pessoa infeliz. Você vai ser uma pessoa mergulhada em trevas. O suprimento vem de Deus, vem do teu Pai. O novilho vem do Pai, o anel vem do Pai, a sandália vem do Pai, as roupas vêm do Pai. Está entendendo? A gente só tem que entrar, é muito fácil. Parece até coisa que realmente não parece verdade, mas é. Nós somos justificados por Jesus. Sabe que todas as vezes que você tem uma mentalidade de escravidão, você está dizendo, eu não aceito a justificação. Não aceito. Porque eu ainda acho que eu tenho que merecer alguma coisa. Eu não vou terminar de ler Efésios 4, eu só quero, na verdade eu vou sim, porque tem uma coisa importante aqui para ser dita. Mas ele diz ali, entretanto, não foi para isso que Cristo chamou vocês, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulado conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês devem se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Porque o velho homem se corrompe com desejos enganosos. Todas as vezes que você está sendo corrompido com o velho homem, isso significa que você vai ter pensamentos errados. Gente, eu estou falando isso daqui para você, parece brincadeira e parece mentira. Você não pode aceitar pensamentos imorais. Estão entendendo, meninos, comigo aqui? Estão entendendo, meninas? Você não pode aceitar. Se você está pensando em perversão imoral, não está certo. E não está certo você ser discipulado e você receber de alguém e dizer, ah não, isso é normal, fica tranquilo, isso é de idade, depois que você casar isso passa. Não! Isso não passa no casamento, isso passa em Cristo, isso passa tendo a mente de Cristo. É por isso que hoje nós temos vivido numa geração de muito adultério, muita quebra de casamento, porque foi muito pregado dentro da igreja que o casamento era a resolução de todos os problemas da juventude. Não, o jugo da mocidade precisa ser levado para Cristo. E quando você entende isso, você fica pleno, você se torna uma mulher plena, você se torna um homem pleno, você se torna mais bonito, você se torna mais cheio de graça, você se torna mais cheio de ânimo. Gente, eu estou podre de sono, não durmo, fazem muito tempo, por causa dos meus filhos, recém-nascido e tudo, mas eu estou pleno de energia. Se você me vê pregar aqui, eu estava podre ali atrás agora. Não sou eu,
Não sou eu. Porque maior é o que está em mim. Entendeu? Maior é o que está em mim. Eu vou acabar com esse versículo e com este apelo. Versículo 23. Fostes instruídos a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. A vós, revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante em Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que eu entendo desse versículo é: o modo que você raciocina, o teu raciocínio precisa mudar. Sobre todos os assuntos da sua vida. Generosidade, teu raciocínio precisa mudar. Você pensa assim: não, eu vou guardar, porque se eu der vai faltar. Esse raciocínio não vem do Pai. Raciocínio de paz. Não, pastor, me bateram aqui. Tudo bem, bateu, mas não vai sair daqui sem eu falar algumas coisas. Não, você vai ficar quieto. Não só quieto, você vai dar outra face. Quantos aqui estão entendendo? O modo de raciocinar do reino é completamente diferente do modo de raciocinar da natureza carnal. E se você quiser raciocinar tendo uma nova natureza, mas raciocinando da maneira antiga, não vai funcionar. Você vai continuar sendo um escravo. É por isso que eu disse no início: vocês são filhos, pensem como tais. Você é filho de Deus? Pense como tal, haja como tal, se comporte como tal. Tá, pastor, eu ainda não consigo me comportar como filho. Beleza, então vamos começar a compreender, começa a pensar, começa a ler, começa a pedir a Deus. E eu acabei minha palavra. Feche seus olhos onde você está.